Então, pessoal, hoje a gente está aqui com o Gustavo, né? A gente vai estar trocando uma ideia com ele. Eu não vou me alongar muito, mas então eu já vou deixar ele se apresentar. Gustavo, pode estar se apresentando, contar para o pessoal quem que é você, o que que você faz, qual que é a sua formação e o que mais você quiser dizer. Então, beleza. Boa tarde, pessoal. Para mim, que hoje agora é tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu moro em Londres atualmente. Sou engenheiro de software aqui, mas eu vim da UFO, sou de Uberlândia, aí perto de vocês aí. Fiz faculdade de Ciência da Computação na UFO. Me formei ano passado, em dezembro. E eu consegui um emprego aqui no Facebook, agora é Meta. E vim para cá em janeiro, assim que eu terminei a faculdade. Fiz estágio lá ano passado, durante a faculdade. Recebi uma oferta para voltar como efetivo agora em janeiro. Estou aqui desde janeiro desse ano. Certo, muito bom. E, Gustavo, conta pra gente, quando você estava na faculdade, né, que você falou que fez aqui na UF, que é aqui do ladinho da gente, qual que era seu círculo de amizade ali dentro? Como que você se portava ali dentro? Você era aquele cara que, tipo, estudava bastante, que a gente sabe que tem, né? Tem as pessoas que levam muito a sério aquele ali, estuda muito, corre muito atrás, tá na faculdade ali 25 horas por dia, tá estudando, ou tu era um cara mais tranquilo? Como que era? Como era a sua relação em questão de estudo, faculdade, tudo mais? Bom, eu acho que para eu responder essa pergunta é bom dar um pouco de contexto, assim, porque para quem não me conhece vai achar que eu não estudei tanto na faculdade. Só que a questão é que eu Uhum. comecei a estudar mais novo. Então, eu comecei a estudar programação de computadores, eu estava no ensino médio. Então, no primeiro ano do ensino médio, fiz um mini curso da Algar na escola. Então, para quem não conhece a Algar, é uma empresa de telecom em Uberlândia. E eles organizam alguns eventos, alguns projetos relacionados à maratona de programação. Então, durante o ensino médio, um desses projetos era uma prova de conceito que eles tinham, que eles queriam ensinar a programação para alunos do ensino médio, né, adolescentes. E eles queriam verificar se essa hipótese era real. E aí, para isso, eles deram algumas bolsas de menor aprendiz, eu era menor aprendiz na Algar, e eu ganhava essa bolsa, que na época era R$ 300, para estudar para a Olimpíada de Informática, durante o ensino médio. Então, eu ia para a empresa todo dia, estudava para a UBI na época, e aí eu estudava minhas 4 horas por dia ali, né? Desde o meu segundo ano do ensino médio. Então, quando eu cheguei no final do terceiro ano do ensino médio, eu já tinha um conhecimento bem bom assim sobre programação de computadores. Eu tinha ganhado medalha na Olimpíada Brasileira de Informática. Então, eu já tinha uma certa base de conhecimentos de Uhum. programação. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei estudando para as Olimpíadas, para as maratonas de programação universitárias, e essa base que eu tive de programação, ela me ajudou nas matérias da faculdade também. Então, a maratona, ela serviu como a base para que eu conseguisse aprender melhor todas as disciplinas da faculdade. Até mesmo as disciplinas mais Uhum. teóricas, cálculo, geometria analítica, análise de algoritmos, essas disciplinas mais teóricas que não tem tanto a ver com programação, quando você olha a primeira vez assim, foram mais fáceis para mim, porque eu já estava acostumado com esse ciclo de aprender algo abstrato novo. Então, na faculdade, dado esse contexto, eu não estudava para as matérias, quase nunca. Então era aquela coisa Eu mais estudava prestando para as atenção. provas, tipo assim, nas Aham. vésperas das provas, mas eu estudava para a maratona de programação, porque era o que eu gostava e era a minha prioridade para o que eu queria para o meu futuro. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas só para dar um contexto respondendo a sua pergunta, eu não era aquele cara Aham. que ficava estudando cálculo o dia inteiro. Não, nunca fui. Tá. Ao Você só contrário, eu ia para as priorizava e aulas, ia. focava na aula, aprendia a matéria da aula na aula Aham. e depois da aula, por exemplo, se eu tivesse aula de manhã, depois da aula à tarde, eu ia estudar para maratona de programação, todos os dias. Sim. E aí, à noite, geralmente, eu participava de atlética, bateria universitária. Então,
o meu ciclo social, agora entrando no meu ciclo social na Aham, faculdade, era a galera da bateria, a galera da atlética, eu ia para happy hour, festa todo fim de semana. Eu fui vice-presidente da bateria universitária da UF, então, assim, eu era bem integrado nesse meio social aí. aham, Então, se você olhasse para mim de fora, a galera, meus amigos me olhavam de fora, sabia que eu fazia aham, algo, mas para eles eu não era o Gustavo da maratona, eu era o Gustavo da bateria. Sempre fui, assim. Tanto se você olhar meu Instagram, assim, as fotos mais aham, antigas, sim. foto de festa lá. É. Mas Cara, pude fazer ah, isso porque eu tinha estudado muito no ensino médio e tinha essa base, entendeu? Então, essa foi a minha certo. história. Pode não ser a história de todo mundo, porque às vezes você não teve o contexto que eu tive do ensino médio. Se você não estudou o que eu estudei no ensino médio, você vai ter que estudar na faculdade. E isso acontece. Mas o meu caso, a minha história foi essa. Certo. E então isso quer dizer que essa questão de programação, de estar nessa área de TI, ali, né, da tecnologia e tudo mais, é, não foi algo novo para você na faculdade? Já era algo que você gostava desde antes, então, da faculdade, desde pequeno? Ou foi que nem você falou, surgiu ali no médio, surgiu esse interesse ali no médio e você levou para frente? Ou foi uma coisa desde pequeno? Não, desde pequenininho ali, tu já estava no computador, já estava fazendo alguma coisa, já era seu interesse essa área ou não? Foi essa coisa que, beleza, surgiu essa oportunidade de eu ganhar essa bolsa para me estudar, vou ver no que dá e é isso. Aí, Cara, o meu primeiro interesse nessa área de tecnologia é porque até os meus 15 anos, eu queria aprender a fazer robô. uhum, Esse era o meu interesse. Assim. Não sabia como fazer, não sabia por quê, não sabia se dava dinheiro ou não, não era o foco. É que eu achava legal, via uhum, filmes tipo Homem de Ferro, assim, queria aprender a fazer robô para fazer robô em casa, fazer uma casa tecnológica. Esse era o meu sonho de criança, assim. E aí, quando eu entrei no ensino médio, surgiu essa oportunidade de aprender a programar computador. E aí eu achava, pô, tinha a ver, né? Robôs tinha a parte de uhum, sim, programação e tal, então fazia sentido. E aí, quando eu comecei a programar, eu vi que eu gostava, na parte da robótica, eu gostava da parte lógica, na parte do certo, software, né? Ao invés da parte mecânica, peças e hardware, né? Então, eu percebi que eu gostava da parte de software, então fazia mais sentido seguir a minha carreira na área de software do que seguir a carreira na área mecatrônica, por exemplo. Então, até o meu primeiro ano do ensino médio, na minha cabeça, eu queria fazer engenharia mecatrônica para fazer robôs. Só que aí, quando certo, eu conheci programação, eu decidi que eu queria seguir na área de software, porque era o que eu mais gostava, assim. E aí também, aí eu comecei, já estava um pouquinho mais velho, sei lá, 16 anos, eu comecei a perceber que tinha muita demanda por software, né? Então, muitos celulares, computador, internet crescendo muito. Então, eu pensei, pô, aí isso está muito em ascensão. Então, daqui uns anos, ainda vai estar precisando de pessoas para programar aplicativo, site, todos, né, todo software que precisa para a plataforma digital, que está em ascensão. Então, eu percebi, não sei como vai ser certeza, mas faz sentido que isso vai ser valorizado no futuro. uhum, Então, financeiramente parecia razoável. Eu não tinha a menor ideia de como que era o mercado, mas financeiramente parecia razoável. E eu gostava. Foi algo que eu gostava, assim. Então, foi meio que um tiro no escuro, mas com uma certa trajetória, sabe? Por isso que eu decidi certo, seguir uhum, com programação, assim, desde o ensino médio. certo. Então no início não era algo que você, tipo, focava, foi algo que você, com o tempo ali, estudando um hobby, tu falou, não, realmente tem que ir para essa Isso. área e tudo mais. Começou como Ca- hobby, definitivamente. Certo, certo. É, uma E, coisa, eu sim, posso só complementando o que você sim, tinha falado, que você fez desde o ensino médio e você tinha que se ocupar também com as disciplinas do ensino médio, afinal você tinha um vestibular Uhum. pela frente. É, em relação ao tempo que você teve que dedicar bastante em relação à maratona, como que era isso para você? Você tinha esse tempo? Você falou que fez, até estava mexendo com bateria na faculdade. E você, além de toda a carga acadêmica, você ainda tinha a carga temporal, né, aí, uhum. da maratona. Como é que foi para você essa, né, tentar, né, ajustar tudo?
Então, no ensino médio, a maratona para mim foi o que videogame e jogos online são para os adolescentes atualmente. Então, Uhum. praticamente todos os adolescentes hoje em dia jogam algum tipo de jogo. E eu imagino que isso não é novidade para ninguém. Você chega em casa, você vai jogar League of Legends, vai jogar Minecraft, vai jogar alguma coisa, ou vai assistir algum youtuber, seriado, alguma coisa assim. Quando eu estava no ensino médio, eu usava muito meu tempo livre com maratona, porque eu gostava de estudar. Eu achava interessante. Não é que eu achava interessante estudar, eu achava interessante resolver os problemas ali. Sabe? Resolver os problemas de maratona, para mim, era divertido. Sabe? Era igual resolver um quebra-cabeça, um puzzle. Assim. Então, aquilo me estimulava do mesmo jeito que um jogo estimula um adolescente. Então, ao invés de eu jogar, eu estudava para maratona. Mas, assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu estudava porque eu focava no meu futuro. Não, eu estudava porque eu achava divertido. Eu sabia que aquilo era importante para o meu futuro também, mas a razão principal para mim naquele momento era que eu achava divertido. E aí, o estudo era o meio que eu tinha para resolver problemas mais complexos, assim, das maratonas. Da mesma forma que um adolescente precisa jogar várias e várias partidas para alcançar um certo ranking no jogo, Certo? eu precisava estudar várias coisas avançadas para resolver problemas mais difíceis. Então, o estudo era um meio para o meu objetivo, que era, sei lá, crescer na maratona do ensino médio, entendeu? Então, questão de tempo, era assim, eu não tinha nenhuma técnica para colocar a maratona na minha rotina no ensino médio. Era mais assim, deixar de fazer jogo, coisas assim, e Uhum. colocar a maratona no lugar, entendeu? E aí, durante a faculdade, a maratona, eu tinha na minha cabeça assim, que eu ia sair de casa de manhã, ia para a faculdade e ia ficar lá até a noite. Até, sei lá, 6, 7 da noite. O tempo que eu tinha aulas, eu ia para as aulas. O tempo que eu não tinha aula, eu estava maratona. Era isso. Então, tinha dia que eu estudava mais, tinha dia que eu estudava menos. E eu estudava nos sábados também. Então, geralmente eu tinha ensaios da bateria no sábado à tarde, ou algo do tipo. Então, eu ia para a faculdade de manhã, estudava para maratona na parte da manhã, treinava com o meu time, porque na faculdade eu já tinha um time, né? Então, era 3 pessoas. Então, a gente geralmente se reunia no sábado de manhã para treinar, para simular competições juntos. E aí, à tarde, eu ia para as atividades da bateria, atlética, assim, o que tinha, né? E como eu sempre achei divertido, isso para mim não era, não era algo forçado, entendeu? Para mim era mais forçado ir para as aulas da faculdade do que estudar para maratona. Frequentemente eu ia para a aula pensando, nossa, eu queria não estar aqui, queria estar estudando para maratona. Porque para mim sempre foi um hobby também, entendeu? Simultaneamente com o meu propósito profissional. Então, era assim que funcionava a minha organização do tempo, né? Eu tinha o meu dia da manhã e à tarde dedicada para estudos. Quando eu não estava na aula, eu estava estudando para maratona. Era isso. Certo. E você falou, né, que usava até a questão de maratona como hobby e tudo mais. Deu para entender também que você levava a atlética, né? Você tinha ali, né, no seu tempo livre e tudo mais. Mas além disso, você tinha mais algum hobby? Questão, sei lá, um videogame, algo do tipo? Não, era de domingo a Eu, domingo, faculdade, basicamente. não, eu assistia série, filmes, mas também, junto disso tudo, eu tive que aprender inglês em algum momento. Certo. E minha família nunca teve dinheiro para pagar um curso de inglês para mim. Assim. Isso provavelmente é algo que meus pais assim sentem muito dentro deles, não ter tido a condição de pagar um curso de inglês para mim. E na época eu queria fazer um curso, não tinha como, mas eu pensei, pô, já estou aprendendo programação sozinho, que é algo difícil. Por que não aprender inglês sozinho também? Por que é diferente, entendeu? Por que Uhum. eu preciso fazer um curso
de inglês, mas eu não preciso fazer um curso de programação. Não faz sentido na minha cabeça, sabe? E aí eu decidi aprender inglês sozinho. E aí, uma das partes de aprender o inglês sozinho, ao decorrer dos anos, né, era me imergir no idioma. Então, eu já me imergia no idioma estudando para as maratonas, porque os livros que eu estudava eram em inglês, os vídeos que eu via eram em inglês. Só que eu também tinha que me imergir na parte social, não só Isso. profissional, porque senão eu ia saber só vocabulário de informática, né? Não ia conseguir me comunicar com ninguém. Então, no meu tempo livre, assim, sei lá, à noite, quando eu chegava em casa, tinha um tempinho, quando eu não tinha nada da bateria, por exemplo, ou no domingo, um dia que eu tivesse mais tranquilo, queria descansar, eu ia ver uma série, ver um filme. Esse era o meu outro hobby. Só que eu fazia isso também já usando esse momento para treinar o inglês. Então, Certo. geralmente assistia série, filme em inglês, legendado em inglês, para praticar. Esses Aí eram no... os meus hobbies. Uhum. Mas aí no caso que nem você falou, né, o inglês e tudo mais, que tu começou a aprender sozinho, tu, tipo, que nem você usava a série e tudo mais para estar aprendendo, mas você tinha alguma plataforma que você usava para estar praticando inglês ou não? Foi estudando, teoricamente ali escutando, lendo e tudo mais, e chegou na hora que você precisou, você desenrolou ou não? Tu, sei lá, conhecia alguém de fora que tu conversava ou Assim, não? esse tópico do inglês é um tópico que daria uma outra conversa dela inteira, para eu explicar como que eu aprendi inglês sozinho. Aham. Mas, em resumo, foi... busquei o básico intermediário, até chegar ao ponto que eu conseguia ler basicamente em inglês. E aí usei algumas plataformas online, que aí hoje em dia se traduziria em Duolingo, Busuu. Busuu eu usei, a plataforma Busuu na Aham. época, para eu chegar no nível básico intermediário ali. Mas isso foi, sei lá, nos primeiros meses que eu comecei a estudar. Quando eu cheguei no momento que eu estava conseguindo ler e escutar minimamente, o meu maior foco foi em imersão na língua. E imersão muda tudo a sua vida para inglês, tudo. E aí isso já Certo. vai te ajudar assim muito. Essa parte da imersão é algo que muita gente que faz curso de inglês não faz a imersão e eles estudam 5 anos e não aprendem. Enquanto Ah, você não faz curso de inglês, mas se você se imerge no idioma em 1 ano, você sabe mais do que quem fez o do curso. que isso. É que Então, fica basicamente, normal, né? Fica normal pra ti, tipo, enquanto todo mundo tá ali usando em português, tudo em português, tu já começa a ver inglês. Então, quando você tem contato diariamente com aquilo, vai ficando normal pra ti. Então, Mas teve legal. essa parte de E, conversação, plataforma de conversação, porque tem, né? Umas que você. sim. é, mas no meu caso, eu estudei mais nos primeiros anos, assim, sei lá, até a minha época da faculdade, eu focava só na leitura e na escuta, basicamente. Porque era o que eu usava para ver série, filme, e para ler os livros de programação e para ver vídeos, tutoriais, né, na internet, ler artigos, ler livros que eu gostava de ler por hobby também. Então, era leitura e escuta que eu estudava. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a querer procurar estágios e tal, comecei a melhorar a minha fala e escrita. Mas, sei lá, o primeiro processo, assim, os primeiros anos, foi muito focado só em leitura e escuta. Mas, assim, isso não vai ser regra para todo mundo, né? Se você já precisa aprender a fala, você vai treinar a fala. No meu caso, eu não precisava, eu não fiz. Mas, no final, deu tudo certo. Certo. E tu falou que, tipo, chegou a participar muito de maratona, né? Tanto que Uhum. hoje a gente procura até participar e tudo mais. E como foi essa experiência, cara, lá dentro, sabe? Tipo, competindo e indo atrás, buscando. Como foi sua questão social ali dentro, sabe? Se você fez muito, que nem eles falam, networking e tudo mais, ou era aquela coisa mais reservada? Você chegava ali, o que você tem de experiência para tá passando pro pessoal? Cara, a maratona ela proporciona diversas coisas pra gente, assim, igual você falou de networking, você consegue fazer networking com maratona, mas o, o estudo de maratona, ele tem que ter um porquê, sabe? Por que você está estudando para maratona?
Igual a gente conversou antes de começar a gravação, você precisa responder para você mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Entendeu? É para fazer networking? É para me capacitar como profissional? É para conseguir um emprego fora do Brasil? Por que você está fazendo isso, né? No meu caso, a minha decisão de por que estudar para maratona, ela começou antes de eu, o que fez eu fazer o primeiro mini curso de programação. Foi no primeiro dia da aula, eu vi um vídeo que o pessoal apresentou e tinha todos os bilionários de tecnologia falando por que programação era importante. Então tinha Bill Gates, Mark Zuckerberg, CEOs de outras empresas, tipo Dropbox, Adobe, todas essas big techs, assim. E aí tinha sempre uns líderes dessas empresas no vídeo falando por que era importante. E aí eu pensei, gente, se essas pessoas tão ricas, assim, que o tempo é tão valioso, estão gastando o tempo delas para estar ali naquele vídeo, falando que aquilo é importante, é porque eles valorizam aquilo. E as empresas que eles tocam valorizam também. E são as melhores empresas do mundo para se trabalhar. Então, na época, o Google era a melhor empresa do mundo para se trabalhar. Hoje, muitos consideram que ainda é. Facebook também, outras empresas do tipo. E eu pensava, se eu quero arrumar um emprego, eu quero trabalhar nessas empresas. São as melhores do mundo para trabalhar. E se essas pessoas consideram isso importante, eu vou aprender isso, porque isso, no futuro, pode me dar uma chance de entrar nessas empresas. Foi essa a lógica, entendeu? Que na minha cabeça, fez sentido, me deu um propósito, que seria entrar numa empresa onde eu vou ter uma qualidade boa para trabalhar, e aí a minha visão a longo prazo era essas empresas Big Techs, que serão as melhores, né? E o caminho para chegar lá era aprender programação, que eles iam ensinar no minicurso, que era onde eles estavam passando o vídeo, né? Então, eles passaram o vídeo e falaram, gente, a gente vai ensinar isso para vocês. Eu vi o vídeo e pensei, isso é importante, então eu vou aprender isso que eles estão ensinando. E aí foi quando eu comecei na maratona. Então, a maratona, para mim, ela tinha esse propósito longo termo de, ok, eu estou estudando isso porque esse conhecimento da maratona é relevante para aquelas empresas que estavam naquele primeiro vídeo que eu assisti. Então, para mim sempre teve esse propósito, entendeu? Então, a parte do networking, a parte do estudo, a parte de trabalho em equipe, tudo isso foram coisas que aconteceram por consequência, aconteceram na trajetória que eu estava tendo para o meu objetivo final. Então, a maratona foi um meio, um network foi uma consequência da maratona, o estudo individual foi uma consequência, uma ferramenta que eu usei para alcançar esse objetivo, que era entrar numa empresa de qualidade, basicamente. E aí, agora falando um pouco sobre como que a rotina, como foi a minha rotina de maratonista, a maratona você tem os momentos sociais, que são as competições, você viaja, você conhece pessoas do Brasil todo que estão competindo, entendeu? Então, se você vai na Maratona Mineira, por exemplo, você vai ter pessoas do estado todo lá competindo, pessoas de fora do estado que estão lá só competindo café com leite, por esporte. Você vai ter empresas que patrocinam, que vão estar lá entrevistando, pegando currículo. Então, você já tem networking aí. Isso tudo acontece nos eventos. Então, os eventos são ótimos. Você tem uma comunidade muito forte de pessoas que estão estudando também, que estão se ajudando. Então, na internet, em sites como Codeforce, até no Facebook, WhatsApp, você tem vários grupos assim de pessoas que estudam para maratona, que trocam informações. Então, você tem essa parte aí da comunidade. Porém, o estudo, dia a dia, ele é muito individual. Então, igual eu falei, você tem a parte social, mas em algum momento você vai ter que parar, sentar a bunda na cadeira e estudar e aprender. Independente se você está trabalhando, se você está competindo em grupo, se você está competindo individual, independente do seu propósito, se você tem que aprender algo, você vai ter que, você sozinho, individualmente, estudar aquele conteúdo e aprender. Então, a minha rotina como maratonista, ela tinha muito desses dois aspectos, entendeu? Eu tinha meu time,
Então, eu e o Yuri, a gente foi muito parceiro durante a faculdade, a gente competiu junto todos os anos. E, por mais que a gente estava competindo junto, a gente estava indo para o mesmo laboratório estudar junto, nos mesmos horários, estudando conteúdos parecidos, mas a gente chegava no laboratório, era eu estudando num canto, ele estudando em outro. Às vezes a gente parava e falava assim, nossa, aprendi isso aqui, é muito legal. Eu ia lá e explicava para ele que eu estava estudando, para até me ajudar a me assimilar na cabeça. Só que eu estava estudando sozinho, entendeu? A gente não juntava eu e ele num computador só e ia discutir os assuntos em grupo. Não, era bem individual, assim. E o dia que ele não estava, eu estava. O dia que eu faltava, o Yuri estava lá, não queria nem saber. Eu era bem individual nesse ponto. Então, para dar uma conclusão nessa parte, o meu estudo para maratona, ele teve todos esses aspectos. Então, ele teve o aspecto social, de networking, de oportunidades de empresas assim nos eventos, e ele também teve essa parte introspectiva que os dois são extremamente necessários, entendeu? Gustavo, você mesmo falou aí que, né, estudou bastante maratona. Hoje você está na Meta, né? Eu acho que o pessoal ainda não associou o Facebook e Instagram com Meta, mas vai chegar lá. O Yuri está na Google. O que que você viu que essas empresas, por que que elas escolheram vocês? O que que é que maratona auxiliou que vocês chegassem lá? O que que valorizou, né? O que que elas valorizam em pessoas, por exemplo, com uma trajetória como as que vocês tiveram? Tá. Para responder essa pergunta, é importante dar um outro contexto, que aí eu acho que eu espero que muitas pessoas que estão assistindo, pessoal de patrocínio, consigam se identificar nessa história, na minha e na do Yuri. O Yuri não está aqui, mas a história dele é parecida, que a gente veio de backgrounds similares. Como que você, vindo de uma cidade pequena, porque Uberlândia pode ser grande comparada a Patrocínio, mas ainda é uma cidade pequena se você comparar São Paulo, compara Uberlândia com Nova York, entendeu? Compara Uberlândia com o Vale do Silício, com Massachusetts, onde está o MIT, né? Maior instituto de tecnologia do mundo. Comparado com esses lugares, Uberlândia não é nada, né? Então, o primeiro problema está aí. Se você quer chegar num lugar desse, como que você faz para as pessoas olharem para você, independente do lugar de onde você veio? Esse é o primeiro problema que você tem, assim, quando você está num lugar assim. Você vem de um lugar igual a gente veio, né? Eu vim de Uberlândia e vocês estão em Patrocínio. Não vou mentir, pessoas que estão em universidades renomadas, em cidades grandes, cidades famosas, elas têm privilégio nessa parte. É por isso que as universidades são concorridas. Se você olhar a grade curricular de um curso de ciência da computação da USP para um curso de ciência da computação da UFO, é muito semelhante. É bem semelhante, as aulas são quase as mesmas, os livros são os mesmos. Então, por que que um curso da UFO é menos concorrido do que um curso em São Paulo? Porque um curso em São Paulo vai ter mais oportunidades. As empresas vão lá na USP coletar currículos. Então, o Google vai na USP coletar currículos dos alunos para chamar para entrevista. Isso nunca vai acontecer, provavelmente, na UFO em Patrocínio, entendeu? Então, o problema que a gente enfrenta é esse. Como que você faz para se destacar vindo de um lugar desse, Uberlândia, Patrocínio, um lugar, né, subrepresentado, perante essas empresas, essas outras universidades famosas, outras cidades e tal. Beleza. Então, a gente tem esse problema. Tem diversas formas de você responder essa pergunta. Você pode se destacar. Então, para você resolver esse problema, você tem que se destacar como indivíduo, né? Que aí, se o indivíduo se destaca, você se desacopla da instituição que você está inserido ali, né? Então, se o Matheus é um indivíduo que se destaca, as pessoas não querem saber se ele veio de Patrocínio, se ele veio de São Paulo, se ele veio de Nova York, não interessa. O Matheus, como indivíduo, se destaca. Então, como você chega nesse ponto? Esse é o primeiro passo, se você pensar nisso. Tem várias formas. Uma das formas
é você, por exemplo, investir na educação de alto nível. Então, você pode, por exemplo, fazer uma faculdade em patrocínio e fazer um mestrado no ITA, ou fazer um mestrado na USP, na Unicamp, fazer um doutorado, seguir a carreira acadêmica nessas universidades de renome, e aí você tem o mesmo, né, o sucesso ali. Opa, o Matheus se destacou porque ele fez essas instituições. Outra forma seria você, por exemplo, desenvolver projetos pessoais impactantes. Então, o Matheus vira e fala assim: beleza, não quero fazer maratona, não quero fazer mestrado, seguir carreira acadêmica, mas eu gosto muito de programar e gosto de resolver o problema das pessoas. Aí o Matheus vai lá e faz um programa, um software, um aplicativo, um site, sei lá, que resolve o problema da comunidade dele inteira, assim. Muito impactante, sabe? Impacta a vida de muitas pessoas ali com o que ele fez e bota isso no currículo. Então, a pessoa que está vendo o currículo do Matheus, na hora que ela vê, o Matheus fez esse aplicativo aqui que impactou positivamente a vida de, sei lá, 10.000 pessoas. O Matheus se destaca como um indivíduo. Elas, a partir do momento que elas leem isso, elas não interessam mais de onde o Matheus veio. O que interessa é o que ele fez, né? O que o Matheus, indivíduo, fez. Outra forma. Essa, então, é outra forma, que seria através de projetos pessoais, buscando impactar positivamente as pessoas. A terceira forma que eu vejo é através de maratona de programação. A maratona de programação, ela basicamente, ela te destaca perante a outras pessoas de background parecido. Então, se você fez uma competição com 200 pessoas, você ficou em primeiro lugar, beleza, você se provou que você foi o melhor entre 200 participantes do mesmo convívio social seu. Sim. Então, assim, é inquestionável, entendeu? A sua equipe de 3 pessoas foi classificada entre as 15 melhores em todo o país numa competição de programação, de código. Então, aquilo ali te destaca como, sabe, como um indivíduo ali, independente de onde você veio, você ficou entre as 15 melhores do Brasil, entendeu? Então, as competições, elas também são um meio de você alcançar esse objetivo, de se destacar individualmente. Então, a pessoa que ela vai para a final da maratona, por exemplo, se destaca na maratona, as pessoas não estão nem aí da onde elas vêm. Por quê? O que interessa não é da onde elas vêm, o que interessa é da onde elas chegaram. Sim. Entendeu? Então, foi assim que eu consegui me destacar. Foi através das maratonas. Foi o caminho para mim. Assim, eu já conhecia as maratonas do ensino médio, eu gostava de estudar para as maratonas, já tive algumas conquistas no ensino médio, então na faculdade foi meio que uma trajetória lógica para mim continuar na maratona. Outras pessoas começaram na faculdade, o Yuri começou na faculdade. Mas, assim, a gente escolheu a maratona como o caminho para a gente se destacar como indivíduo, independente da nossa instituição. Então, essa foi uma escolha. Uma outra escolha, que geralmente ela está vinculada com a maratona com essas outras, é você fazer estágios para conseguir experiência durante a faculdade. Então, você faz... Porque a gente tem a mentalidade que a gente, assim, preciso fazer um estágio para formar. Mas eu já quero trabalhar logo, para ganhar bem. Só que se você parar para pensar, se você fazer um estágio, é muito mais fácil você conseguir um estágio do que você conseguir um emprego full time. Muito mais fácil. Para a empresa te contratar é mais fácil, para você conseguir passar no processo seletivo é mais fácil. A concorrência é menor, é tudo mais fácil. E o único momento que você consegue fazer estágios é durante a faculdade. Você não consegue fazer um estágio quando você forma. Então, no estágio você consegue algo muito valioso, que é a experiência. Então, todo mundo que já tentou arrumar emprego sabe que você aplica para uma vaga de júnior, por exemplo. Eles vão pedir experiência. Mas você está aplicando para a vaga de júnior para conseguir experiência. Mas para você conseguir experiência, você tem que ter experiência. E não faz o menor sentido. Como que você consegue isso? No estágio. Porque o estágio é isso. É fácil. É muito mais fácil para a empresa te contratar para te dar experiência, que ele está pagando pouco,
sabe, tá vinculado com a faculdade, se eles quiserem te demitir é mais fácil. Então, o estágio é perfeito para você conseguir essa famosa experiência. E aí, quando você faz estágio durante a faculdade, aí percebe que eu estou falando estágios, plural. Quanto mais estágios você fizer na faculdade, mais experiência você ganha e mais você aproveita esse momento da universidade para extrair, né, essa oportunidade de fazer estágios, porque é o único momento que você consegue. E aí você consegue, se você juntar os dois, por exemplo, você faz maratona, você se destaca na maratona, por conta desse destaque, é mais fácil você conseguir um estágio. Beleza? Você consegue um estágio. Agora, você não só se destacou na maratona, você não é só um destaque em maratona, mas você é um destaque que tem experiência. Você é um destaque que tem experiência. Isso te ajuda a conseguir outros estágios. Você consegue um outro estágio. Agora você é uma pessoa que se destacou em competição, que tem experiência em 2 estágios diferentes. Então, nesse ponto, você já tem, sei lá, 6 meses, 1 ano de experiência profissional no mercado e o destaque na competição que você fez lá no passado, que vai ficar no seu currículo para sempre. Quando você formar, assumindo que você não queira ficar em nenhuma dessas empresas que você fez estágio, você pode chegar com o seu currículo para uma empresa nova e falar assim: olha aqui, eu me destaquei como profissional, como um indivíduo nessas competições aqui que eu tenho no meu currículo, e eu tenho, sei lá, 1 ano, 2 anos de experiência. E eu acabei de formar na faculdade. Quem você acha que a empresa vai contratar? Você ou uma pessoa que acabou de formar na faculdade e não tem experiência nenhuma? E não tem destaque nenhum? É muito lógico isso, entendeu? Então, esse caminho é uma trajetória assim, muito lógica para você conseguir um emprego. Para você conseguir um emprego bom também. Porque quanto mais você vai construindo isso, mais competitivo você fica, melhor profissional você fica, né? Então, a minha trajetória que eu fiz foi isso. Então, o que eu fiz foi, participei de maratona, consegui alguns resultados. Esses resultados fizeram com que eu conseguisse um estágio. Esse estágio, combinado com os meus resultados, fizeram com que eu conseguisse outro estágio. Esses 2 estágios, junto com os meus resultados, fizeram com que eu conseguisse um outro estágio. E tudo isso me deu a bagagem para eu poder escolher qual empresa que eu queria. E conseguir, assim, definir, olha, eu quero trabalhar nessa empresa aqui, fora do Brasil, por exemplo. Entendeu? E aí vocês já conseguem imaginar que cada vez que você vai se qualificando mais, as suas ofertas melhoram. Então, quando assim que você só tem as qualificações de maratona, você consegue um estágio, às vezes, local. Mas com as maratonas e um estágio local, você já consigo um estágio, sei lá, numa cidade maior na minha região. Então, por exemplo, passo maratona, a maratona me dá um estágio em patrocínio. Beleza. Aí, o estágio em patrocínio com as maratonas me leva a conseguir um estágio em Uberlândia. O estágio em Uberlândia e patrocínio, que já é um tempo de experiência, mais as maratonas, já me permite me destacar e competir para uma vaga de estágio em São Paulo. Um estágio em São Paulo, uma experiência em São Paulo, junto com todas essas outras que você tem, que já vai ser, sei lá, 1 ano, 2 anos de experiência aí, só em estágios. Mais as maratonas, que você pode continuar competindo para ela com os estágios, conquistar mais coisas. Tudo isso pode te permitir conseguir um emprego fora do Brasil. Então, é uma escadinha, entendeu? Que quando você olha o resultado, fala assim, a pessoa está em Londres, a pessoa está nos Estados Unidos. Parece algo muito distante. Mas se você quebra em pedaços, em etapas assim, fica algo muito mais alcançável e perto da realidade. Eu sei que eu falei demais, mas deu para entender. Não, deu para entender. Cara, não, é interessante tu falando, porque, por exemplo, eu mesmo hoje eu faço análise de desenvolvimento, sabe? Eu faço análise de desenvolvimento no meu quarto período e tô tentando seguir essa questão de tá fazendo maratona, sempre tá participativo nas coisas e tudo mais. E, cara, e realmente, é o que tu falou, é aquela coisa, parece ser muito distante, sabe? Parece ser algo que, tipo, às vezes parece que é algo que não está dentro da minha realidade, sabe? Por mais que eu sei que
todo mundo tem a capacidade de chegar lá, né? Só correr atrás e fazer o que tem que ser feito, que chega. Mas mesmo assim ainda parece que é algo impossível, sabe? E isso, às vezes, nem tem um motivo específico, é algo que você olha e fala, pô, mas é lá fora, sabe? É tanta coisa que parece ter impossível. E, cara, conta pra gente, quando você já deixou bem explícito que seguiu a questão de maratonas e tudo mais, mas como que foi que você começou a ter experiência de estar entrando no mercado, sabe? Fui numa maratona, me destaquei nela, empresa XY entrou em contato, eu fui, fiz estágio, ou você já estava ali numa maratona, sei lá, numa nacional, algo do tipo, e uma empresa chegou em você e já te levou? Como que foi essa experiência sua? Nesses meios que você falou, qual foi que você optou? Foi já sair direto da maratona e para o estágio, maratonar e estagiar, para a maratona e só estagiar? Qual que foi o caminho que você escolheu, que você viu que era melhor para você? Tá. Quando eu comecei na maratona, eu não tinha a menor ideia de como que o mercado funcionava. A menor ideia. Processo de entrevista, como que faz para conseguir vaga de emprego, estágio, não tinha a menor ideia de nada disso. Eu só sabia que maratona era importante para me destacar. Só. E aquilo para mim era o suficiente para eu fazer a maratona. Só. Então, assim, eu não ficava racionalizando demais no porquê daquilo, só focava no próximo. Tá, beleza, o que eu posso fazer hoje? Maratona, isso é importante? Vai me levar para onde eu quero ir? Vai, mais ou menos para o caminho que eu quero ir, a direção que eu quero seguir. Assim, não sei o destino, mas a direção é essa. E a maratona é o primeiro passo que eu posso fazer hoje para me levar naquele caminho. Beleza, e eu fazia maratona. Era isso. Na faculdade, conforme eu fui fazendo a maratona, eu fui entendendo aos poucos melhor como que funcionava o mercado, né? Tipo assim, as oportunidades que aquilo poderia me dar de forma mais prática, né? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês hoje, ninguém me falou na época. Eu fui descobrindo aos poucos. Eu tinha uma direção de que a maratona estava me levando para um caminho certo, positivo para o que eu queria no futuro. Não sabia como era esse caminho. Hoje, o que eu estou falando aqui, eu estou detalhando para vocês como é esse caminho. Na minha época eu não sabia, eu só sabia a direção, mais ou menos, assim. Eu sabia onde queria chegar e sabia o início do Não caminho, né? sabia onde eu Mas queria chegar também. Ah, Eu tá. sabia mais ou menos, eu sabia assim, quero Aham. um emprego bom que paga muito, de preferência nessas empresas assim, só. X. E Sabe, eu não foi. tinha, eu quero Aham. chegar em tal empresa, tal ano, para ganhar tanto. Não. Sabe, assim, minha cabeça era mais ou menos, visão, assim, muito estrelar é conseguir uma empresa Big Tech fora do Brasil. Mas se eu não conseguir chegar lá e chegar em São Paulo, para mim já tá ótimo. Essa era a minha cabeça, entendeu? Acabou que eu consegui chegar numa empresa grande fora do Brasil, mas na minha cabeça era assim, esse era o plano mais longo prazo, tá? E aí, durante a faculdade, quando eu fui, né, executando esse meu plano, olhando só para o que eu posso fazer agora, eventualmente vai clareando melhor as outras etapas do caminho. E aí, na faculdade, depois de ir para a final brasileira várias vezes, a primeira vez que eu fui para a final brasileira, eu fiquei maravilhado. Foi a primeira vez que eu vi alguém que trabalhava no Google na minha frente. Porque até então era um bando de alienígenas, assim. Eu achava que de você trabalhar no Google, você tinha que ser um gênio, sabe? Que, sei lá, um Einstein. Beleza. Aí eu fui no evento da maratona, palestra do Google. Eu fiquei, meu Deus, palestra do Google, cara. Nossa, eu vou ter essa palestra mesmo. Fiquei maravilhado, assim. Aí saí da palestra, aí tinha stand da Microsoft do lado, dando almofada, dando camiseta, dando adesivo, caneta, tudo. Aí tinha o stand do Google, da Vetex, essas empresas, todas as melhores empresas do Brasil, assim, no mesmo cômodo, dando palestra, dando brinde, camiseta. Eu tava maravilhado, assim, que eu não tinha a menor ideia de que aquilo existia, sabe? Isso na primeira vez que eu fui para a final brasileira. E aí eu vi as palestras e eu percebi, falei, gente, mas uma pessoa do Google dando palestra, explicando o processo seletivo deles,
pedindo para a gente enviar currículo. Como assim? O Google pede para você enviar currículo. Não é o mundo inteiro se matando para conseguir uma vaga lá? Na minha cabeça, assim, sabe? Comecei a entender melhor essa parte. Que as empresas, elas querem aqueles profissionais e que elas correm atrás dos profissionais. Mas correm em uns lugares específicos. Elas não vão anunciar no Facebook. Ai, gente, nossa, mandem currículo aqui nos comentários, por favor. Não. Elas vão em lugares específicos, onde elas vão achar os talentos que elas procuram, e lá elas correm atrás. E aí a maratona era um desses lugares. Que cheguei na final brasileira, que aí vamos pensar lá da empresa. O que é a final brasileira da maratona de programação? Ela é simplesmente todos, assim, não os únicos, mas muitos dos melhores talentos na área de informática do Brasil num só lugar. E é bom que eles já foram filtrados, né? Com as Todo outras mundo etapas. filtrado por habilidade, todo mundo ali é bom. No mesmo lugar, todo mundo desempregado. Procurando emprego. Assim, é uma mina de ouro para as empresas que querem contratar esses talentos. E essas empresas, as melhores empresas do mundo, elas querem os melhores talentos. Então, elas estão ali por isso, entendeu? Só que eu fui entender isso quando eu fui lá. Quando eu cheguei na final brasileira, vi de perto, eu pensei, nossa, isso acontece. Beleza. Só que ainda assim, no primeiro ano que eu fui, fiquei só maravilhado, não entendi nada. No segundo ano, eu já fui, já participei das palestras, já conversei com pessoas, já entendi melhor. Ah, então, peraí, tem um estágio que eu faço na empresa, o estágio é mais fácil de entrar. Para eu fazer um estágio, eu tenho que fazer um currículo, mandar o currículo no site da empresa, ou entregar para o recrutador que está dando a palestra, entendeu? Já comecei a entender melhor isso, assim, mas eu estava no meu segundo ano da faculdade, então ainda estava muito novo. Eu sabia que eles focavam em pessoas que estavam nos últimos anos da faculdade, assim. Então, eu estava só entendendo como funcionava. E aí, em paralelo a tudo isso, obviamente, eu estava na maratona, focando na maratona, né? Aí, nesse processo aí, eu ganhei medalha na Maratona Mineira, em competições locais, e aí fui fazendo, né, o processo de me destacar individualmente foi em paralelo a isso. E aí, no meu terceiro ano da faculdade, foi aonde eu cheguei e falei assim, não, beleza. Esse ano eu estou chegando no final da faculdade, eu posso tentar agora eu posso começar a tentar estágios. Então, como que eu faço? Aí fui conversar com amigos para entender quando que abriam os processos seletivos, aonde eu aplicava, né? E aí, eu mandei currículo. Na época, eu mandei currículo para, acho que 3 empresas, eu acho. Microsoft, Google e Facebook, na época. E aí, isso foram as empresas que eu corri atrás. Em paralelo, sempre tinham empresas assim, nas competições locais que ofereciam estágios para fazer um estágio, ofereciam emprego. Muitos amigos meus que já tinham formado, que estavam trabalhando em empresas, que por eles viram tanto que eu estudava, viravam e falavam assim, a hora que você quiser um emprego aqui, eu te arrumo, sabe? Mas eu estava focado na maratona. Maratona, para mim, era a minha prioridade. Então, eu não queria parar de estudar para maratona para trabalhar em qualquer empresa, entendeu? Então, para mim, para eu parar a maratona para trabalhar, teria que ser numa empresa que eu considerasse que era valiosa, entendeu? Então, eu fiz meu primeiro estágio no meu terceiro ano da faculdade, mas eu tive muitas oportunidades que eu neguei para chegar lá. Isso é importante. E aí, quando eu decidi, ok, tá. Aí eu apliquei para o Facebook, Microsoft e Google Belo Horizonte. O processo seletivo de estágio. Como o meu currículo já estava bom na questão do meu destaque individual, lembra que eu falei? Me destacava individual pela maratona. Então, todas as minhas premiações da maratona, no meu currículo, falavam para o recrutador, olha, não interessa de onde essa pessoa veio da universidade. Aqui as conquistas dela. Vai para a entrevista. É Entendeu? aquela, né? Tu já tinha passado pelo filtro, né? Tu já tinha Sim. falado, ó, recrutador, eu já passei pelo filtro, tá aqui, ó. Sim, exatamente. Então, tudo aquilo que eu te falei para você se destacar como indivíduo é o que vai te permitir passar nesse filtro
para você ser considerado para uma entrevista, entendeu? Quanto mais renomada a empresa, mais difícil é esse filtro, entendeu? Então, quanto menos renomada a empresa, mais fácil é esse filtro, tá? E aí, beleza. Nessa época eu cheguei na etapa de entrevistas do Google, Facebook, a Microsoft me ignorou completamente. Aí eu fiz o processo seletivo do Google BH e passei. E fiz o do Facebook e não passei. O do Facebook eu fiz até a última etapa e reprovei, por algum motivo. E foram E quantas aí, etapas nesse caminho aí? Tipo, questão 2 de deles. entrevistas. Duas Cada empresa. entrevistas. 2 entrevistas. Entrevistas técnicas, onde você tem que resolver um problema bem parecido com o problema de maratona, com o entrevistador. Tá, Certo. aí você imagina que, como eu já vim de maratona, fazer uma entrevista onde eu tinha que resolver um problema de maratona com o entrevistador, para mim era meio que... Sim. Eu literalmente Era estudei fácil. 2 semanas para a entrevista do Google. Certo. E o meu estudo para a entrevista do Google foi, tipo, fazer probleminhas mais específicos. Até conversando com o pessoal que tem lá na escola, tem pessoas também que já fizeram esses processos, eles falam, cara, melhor forma de você estudar para essas entrevistas técnicas é maratona, cara. Porque eles vão te dar um problema e você vai ter que resolver. Então, com as maratonas você já se familiariza com aquilo ali. Então, para você fica algo normal, né? Você faz os dois, Quem opta por se destacar individualmente através de projetos pessoais, quando chega na etapa de entrevista, eles têm que aprender a resolver problemas de maratona para a entrevista. Quem se destaca individualmente através das maratonas, já faz isso na maratona. Quando chega na entrevista, é fácil, é assim. É como se estivesse cortando teoricamente um caminho, né? Tipo, você não Sim. tá aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tá... Sim. Assim, eu não tô glamorizando a maratona aqui. Porque a maratona é um caminho difícil. Nenhum desses caminhos é fácil, entendeu? Tem gente que não gosta de maratona, tem gente que não é vantajoso ficar na maratona. Só que tem essa vantagem. É uma vantagem que ela existe, entendeu? E aí, no caso, eu me beneficiei com ela, que para mim o processo de estudar para uma entrevista foi muito mais fácil. É ainda muito mais fácil do que se eu não viesse de maratona. Mas aí, enfim, aí eu fiz meu estágio no Google. Beleza. Aí eu consegui meus primeiros 6 meses de experiências profissionais e consegui outro asset, né? Outra coisa muito valiosa no meu currículo, que era o quê? O nome Google no meu currículo. Que é uma pré-validação muito grande. Porque se você dá o seu currículo para alguém e ela só vê que você trabalhou numa empresa tipo Google, Facebook, uma empresa exigente, você automaticamente está dizendo: passei pelo processo seletivo exigente dessa empresa, fui aprovado. Então, por que você não deveria me aprovar também? Primeiro, sabe? Uhum. E aí, você colocar esses nomes de peso no currículo, você já automaticamente garante que você vai destacar em todos os outros empregos que você for arrumar ali para frente. Pelo menos na etapa de currículo. Cara, me surgiu uma curiosidade aqui, que tu falou que aplicou para várias empresas, né? Microsoft, Facebook, Google e tudo mais. Você mandou seu currículo. Essa forma que nem você falou, foi por meio da maratona, que você foi lá e entregou para a pessoa que estava lá, ou foi que você, sei lá, que nem você até brincou e vai nos comentários e arruma. Por onde você buscou enviar esse currículo seu? Site de carreira. Porque às vezes você fala assim, aí o pessoal, tá, beleza, eu quero aplicar também, mas aonde? Então, você pode... você sempre vai aplicar através de um site de carreira, com raras exceções. Tem algumas exceções onde o recrutador te manda uma mensagem, um e-mail diretamente com a vaga. Olha, tem essa vaga aqui, vi seu perfil online, alguém te indicou, tá aqui para você aplicar. Se você tiver interesse, me manda seu currículo que eu te passo mais informações. É uma forma. Mas essa, como todo mundo sabe, é muito difícil. Você não faz amizade com recrutadores do nada, né? A forma mais comum, que foi a que eu fiz quando eu comecei, foi aplicando no site de carreiras da empresa. Então, sei lá, o Google Belo Horizonte abre vaga para estágio, eles vão postar no site
google.careers.com ou careers.google.com, e aí vai ter todas as vagas lá que tem na empresa aberta, e aí vai aparecer a vaga lá, Software Engineer Intern, Belo Horizonte, Brasil. Aí beleza, aí tá lá a descrição da vaga, as exigências e tal, e para você aplicar, aí você aplica e manda o seu currículo. É isso. Você aplica junto com todo mundo. Então, a parte onde você vai se destacar não é porque alguém te indicou, pode ser também, mas geralmente não é isso que é o diferencial. O diferencial não é se alguém te indicou, se você contatou o recrutador pelo LinkedIn, se foi, sei lá, por e-mail, se foi pela plataforma online. Você vai se destacar quando a pessoa olhar seu currículo e em 7 segundos ela entender que você é diferencial dos outros 10 mil que estão contratando. Entendeu? E aí, no meu caso, respondendo a pergunta, eu apliquei nesses sites, foi todos sem indicação nenhuma, foi tudo no portal de carreiras mesmo. E aí, recebi um e-mail sendo chamado para entrevista. Bem uma coisa que, straightforward. uma coisa que muita gente pergunta, fica assim, preocupada, não, não vou estudar maratona, eu tenho que aprender linguagem de programação. Então, eu tenho que saber Java, Kotlin, eu tenho que ser um repositório de sintaxe de linguagem. Mas tem muito aluno que acha isso. E você acha que é fundamental saber um monte de linguagem? Né? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Vamos lá, vou fazer um outro paralelo. Imagina que você quer aprender a mexer com carpintaria hoje. Você quer aprender a fazer armário sob medida, guarda-roupa sob medida. Beleza, vamos. O que você precisa? Você precisa de ferramentas, certo? Para fazer aquilo. Se você, sem conhecimento nenhum de carpintaria, você comprar todas as ferramentas do mundo, você vai conseguir fazer um móvel? Não. Não. Mas se você tiver todo o conhecimento que precisa, com um martelo e um prego, você faz os móveis. No máximo, só uma serrinha. Pode ser mais difícil? Pode. Mas você faz um móvel. É a mesma coisa com programação. Linguagem de programação, frameworks, tudo isso são ferramentas para você construir um software. Você não precisa de ter todas as ferramentas do mundo para construir um software. Então, você precisa escolher aquelas ferramentas que vão facilitar a sua vida e aprender a usar elas e ficar bom nelas. Então, agora sendo específico, no meu caso, durante a faculdade toda, até o meu último período, a única linguagem que eu dominava era C++. A única, C e C++. React, JavaScript, não sei o quê. Não, sabia às vezes básico, assim. Mas sabia nada, basicamente. Eu fui aprender uma outra linguagem, teoricamente, bem, foi quando eu fiz meu estágio no Google, que eu trabalhei com Java. Tinha zero experiência com Java. A única coisa de Java que eu sabia foi projeto de disciplina de faculdade que eu fiz. Mas nada. Tipo, nunca tinha parado para ver nenhuma documentação de Java na vida. Aí, quando eu fiz a matéria de disciplina web, que foi nos penúltimo período, eu toquei pela primeira vez em código JavaScript, PHP. Primeira vez na vida, assim, sei lá, no final da faculdade. Que parece loucura hoje em dia você falar que a pessoa no final da faculdade que foi ver JavaScript. As pessoas hoje em dia estão vendo JavaScript antes de entrar na faculdade, né? E não era framework, não. Era JavaScript. Só. Puro, seco. React, não. Nada. Isso eu tô falando de quê? De 2021. Às vezes as pessoas pensam, não, mas isso aí foi em 2012. Não, tô falando em 2021. React, Quase que ontem, né? Node, já era algo que já estava na moda já. E eu não sabia nada. Flutter, React, Swift, Objective-C, todas essas linguagens eu sabia nada. Só sabia a linguagem que eu usava para maratona, que era C++. E eu fazia todas as entrevistas nela. E aí, respondendo a sua pergunta, isso é tão verdade que nas entrevistas você pode escolher a linguagem que você quiser para a entrevista. O entrevistador não quer saber. Quer saber se você sabe resolver o problema. Em alguma linguagem de programação. Qualquer um. Pode ser Python, pode ser JavaScript, pode ser C++, pode ser C, pode ser
qualquer uma. Porque depois que tu Então, pega a base, fica mais fácil, né? Depois que você entende toda a lógica ali, o básico do básico, questão, tipo, baixa repetição e por aí vai, nas outras áreas que você for ali, que você for atuar, os outros problemas com as outras ferramentas que tu for resolver, fica mais fácil, né? Porque tu já tem aquela base. tipo, a linguagem de programação, elas são tudo iguais. Assim. Muda alguns conceitos diferentes que vêm para resolver sua vida em algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu vim trabalhar no meu time atual, eu só sabia C++. Aí eu tive que fazer um projetinho lá de Swift, Objective-C. Aí eu aprendi o básico, assim, e foi suficiente. Sei programar em Swift? Não. Mas fiz um projeto em Swift. Por quê? Porque eu aprendi o básico que eu precisava para o projeto. Eu não precisei ficar mestre na linguagem. Aí depois eu comecei a trabalhar com front-end numa aplicação Android. O que eu tinha feito de front-end na minha vida? Nada. Que linguagem que eu tinha... Quantas vezes eu tinha usado Kotlin na minha vida? Nenhuma. O que era Kotlin para mim? Não faço a menor ideia. E aí eu fui trabalhar de front-end com Kotlin no meu time. Aí eles não perguntam se você sabe a linguagem. Eles vão te dar o problema e falar assim, olha, aqui, tá, aqui a gente tem que fazer isso, a gente vai usar essa linguagem, esse framework, por quê? Porque faz sentido para o time, para a gente. Beleza. A sua responsabilidade é aprender. Aí, se você vai ler a documentação, você vai pegar o básico da linguagem, entender, ah, beleza, isso aqui é o básico da linguagem e tal. O que ela oferece que é único no Kotlin, diferente do C++? Ah, o Kotlin tem ferramentas da linguagem para você lidar com um ponteiro nulo. Opa, legal, você já aprende. Ah, tem função lambda, muito fácil. Oh, pô, interessante. Ah, paralelismo na linguagem é fácil. Pô, legal. Mas isso você vai aprendendo conforme você vai precisando, entendeu? E você vai aprendendo aos poucos, conforme você vai precisando daquela ferramenta. E aí vem o paralelo. A linguagem de programação é uma ferramenta. Não adianta você pegar e estudar 10 linguagens hoje. Você vai esquecer tudo semana que vem. Tudo. Se você virar para mim e falar assim, ah, fiz curso de Python, fiz curso de JavaScript, fiz curso de não sei o quê, fiz curso de tal, framework, front-end, todos. Se você não usar, você vai esquecer tudo. Então, para que você vai aprender sem você precisar? Entendeu? Vamos ser preguiçosos, gente. Vamos aprender só o que a gente precisa, entendeu? E é assim que eu abordo linguagem de programação. É importante, mas é importante enquanto está sendo importante. Não, e eu falo isso com meus alunos, né? Às vezes ser preguiçoso é importante, porque o Às preguiçoso é vezes a não, pessoa que ela tenta sempre. resolver o problema, né, para você com o menor custo, né, de trabalho. Isso, isso. Ô, Gustavo, Totalmente. a gente vai chegando então ao fim da nossa palestra barra entrevista. Eu queria agradecer aí a tua participação. Eu sei que o teu tempo é corrido, mas assim, eu tenho certeza que vai ser de grande valor aí para todo mundo que está assistindo. E eu queria pedir assim um conselho, uma dica, alguma coisa final aí para a gente estar fechando esse momento. O que que você tem a falar com esses jovens aí? Como você, né? Não é tão. Ah, Você formou ano não. passado? Eu tenho 23 anos, hein? Não Então. considero que eu deveria estar nessa posição de estar dando conselho para ninguém, mas é, se eu pudesse falar algo que eu fiz e que teve maior impacto para mim, que eu acho que todo mundo deveria fazer, saiba a direção de onde você quer chegar, por que você quer chegar naquela direção. Então, define um norte para você seguir. Não precisa ser específico, um norte. E pensa, beleza, o que eu posso fazer hoje que vai me ajudar a me levar naquela direção? O que é que exige o menor esforço, que vai ter o maior impacto que eu posso fazer agora, que vai me levar naquela direção? E foca nisso. E aí, quando você concluir esse primeiro passo, você pensa, beleza, qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E aí, isso vai te fazer chegar no seu objetivo, que às vezes no começo parecia tão distante,
Às vezes você achava que você ia precisar dar 1000 passos para chegar lá, mas aí depois de 5 você vê que está perto. Então, primeiro, assim, o conselho que eu dou é: define o norte, foca no que você pode fazer agora para conseguir ir naquela direção, mais ou menos. E é isso. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada também aí ao Matheus por estar colaborando, né, na palestra, /entrevista, porque a gente, né, não tem bem uma definição. E é isso, pessoal. Muito obrigada.